Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a urgência de um projeto. Esse projeto pretende derrubar imediatamente uma portaria do governo federal. Mas o que essa portaria do governo federal fez de tão grave para ser derrubada com urgência pelo Congresso Nacional? Essa portaria, que vai ser revogada, que a Câmara pretende revogar, ela... essa portaria revogou. Então, não. A portaria vai ser cancelada, para não repetir a revogação. Uma portaria do governo federal vai ser cancelada. Essa portaria que vai ser cancelada pelo governo federal revogou a permissão contínua de trabalhos aos domingos e feriados. Foram 301 votos favoráveis e 131 contrários. O mérito da proposta deve ser analisado nas próximas semanas do plenário, sem necessidade de passar antes por comissões. O movimento foi liderado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Segundo os deputados, a ideia é sustar de imediato a portaria para não prejudicar principalmente as vendas do comércio do Natal. Lembrando que a portaria exige que as empresas de comércio obtenham autorização prévia por meio da convenção coletiva nos sindicatos e aprove uma legislação municipal para operar aos domingos e feriados. Então, Nelson Kobayashi que pediu a palavra. Você vai me ajudar. Então, o governo federal baixou uma portaria, na prática, dificultando ou quase proibindo o trabalho no sábado e no domingo. Então, o governo federal proibiu que haja trabalho aos sábados e aos domingos. O país está numa maravilha, né? Não está com déficit, pode descansar todo mundo. Agora eu pergunto, esse governo federal que baixou uma portaria proibindo o trabalho aos sábados e domingos, não é o mesmo que está criando o Ministério do Empreendedorismo, da empresa de pequeno porte? O que adianta criar um Ministério de Empreendedorismo e, ao mesmo tempo, ser contra o empreendedorismo? Seria um ministério só para fazer acomodação política? E é o mesmo governo que falou que no ano que vem, por ter 3 feriados a mais, nós vamos ter um PIB menor. Então, assim, não sei se é para trabalhar ou não é para trabalhar, para gerar crescimento na economia. Mas, Capês, a questão é a seguinte, já era assim. Veio o governo Bolsonaro e criou também, por decreto, a autorização para que patrão e empregado combinem se vai ter trabalho ou não no feriado ou no domingo. Essa portaria do governo atual vem e revoga a anterior falando o seguinte: para ter trabalho no sábado e no domingo, tem que ser autorizado por convenção coletiva de trabalho. Nossa. Então não basta você combinar com seu patrão, você tem que esperar o sindicato dos patrões combinar com o sindicato dos empregados. É claro que isso vem para favorecer e dar poder para sindicatos. E não dá para ninguém se surpreender com isso. O presidente é sindicalista, tem apoio do sindicato nas eleições e tal. E agora na reação do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados principalmente, a frente dos empreendedores, Frente Parlamentar de Empreendedorismo, está fazendo um projeto de decreto legislativo, que é aquele projeto que tem o poder de derrubar um decreto do presidente. Nelson, e aí esse PDL visa justamente retornar ao status anterior. Patrão combina com o empregado e se eles concordarem que vai ter trabalho no sábado e domingo, que trabalhem e pronto, para isso não impactar já o Natal, já esse fim de ano. Espera um pouquinho. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo está se opondo ao governo federal que baixou uma portaria dificultando o trabalho aos sábados e domingos. Por que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, para se opor ao governo federal, que baixou uma portaria proibindo o trabalho aos sábados e domingos, por que ela não procura o Ministério do Empreendedorismo do governo federal? E aí bota o governo federal contra o governo federal. Não sabe onde está essa salinha aí. Eu não estou entendendo. Não tem ninguém nomeado. O governo está apoiando o empreendedorismo. Tanto que criou o Ministério do Empreendedorismo. Capês, o ministro do Então por que o ministro do Empreendedorismo não vai lá, dá as mãos aos parlamentares e fala: vamos contra essa portaria do governo federal? Porque o ministro do Empreendedorismo já perdeu o Porto de Santos, já perdeu o Ministério de Portos e Aeroportos. Ele conseguiu uma salinha lá no Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que é chamado agora de Ministério de Empreendedorismo. Se ele criar mais problemas, ele vai perder, inclusive, essa portinha. Mas, Renato, então não é para valer esse ministério? Não, mas então não é para valer esse Ministério do Empreendedorismo? Claro que não. Inclusive, se a Frente Parlamentar do Empreendedorismo for procurar o Ministério, eu duvido que eles vão encontrar.
Porque eu acho que não tem ninguém lá. Vai bater na porta, não vai ter ninguém lá. Então não tem o que falar. Aliás, é isso que dava para esperar do Ministério do Microempreendedor, que é gerido pelo Partido Socialista Brasileiro. Alguém lembra o nome completo, produção desse ministério? Eu queria... Diego Tavares, qual que é a sua opinião? Eu queria depois o nome completo do ministério. Se puder aparecer aqui, por favor. O que você achou, Diego? Tô achando estranho, tô achando uma contradição. No momento em que acaba de ser criado o Ministério do Empreendedorismo, o governo baixa uma portaria contra o empreendedorismo. Pois é, professor, mas zero surpresa se tratando de governo do PT. É mais um movimento, tal como foi a volta do imposto sindical para fortalecimento, como o Kobayashi disse, dos sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos, historicamente, são currais ali da esquerda, onde eles elegem deputados, elegem vereadores, prefeitos, enfim, com a aproximação das eleições, nada mais importante do que fortalecer essas entidades. Que, vamos lembrar, com a reforma trabalhista, perderam 95% da sua receita, de sua adesão, deixando muito claro que o trabalhador não tem a intenção de ser sindicalizado. E mais do que isso, a precarização dos sindicatos não acarretou a precarização do mercado de trabalho, mostrando mais uma vez que essas entidades, elas perseguem finalidades político-partidárias, não perseguem os interesses dos trabalhadores. Então, fica muito claro esse movimento também que partiu, olha só, do Ministério do Trabalho de fortalecer essas entidades. Agora, como o professor colocou aqui, o empreendedor é que vai se dar mal nessa, porque se não for revertido, isso no fim do ano vai ter um impacto terrível. E você, trabalhador, que votou nesse governo, apostando que teria um desemprego menor, que teria melhores condições de trabalho, olha só, você está correndo risco de ficar sem aquele trabalho temporário no final do ano, onde o comércio se aquece, precisa contratar mão de obra auxiliar, onde eles aumentam os turnos de trabalho. Pode ser que você fique sem emprego, caso essa portaria não seja derrubada no Congresso Nacional, mas é isso aí. O que importa é votar no Partido dos Trabalhadores, que infelizmente não está defendendo o trabalhador nessa. Bom, nós vamos fazer um apelo aqui para peguei o nome do ministério, para que o ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, olha que nomão comprido. Então, para que o ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte, proteste contra a portaria do ministro do Trabalho, em defesa da frente parlamentar do empreendedorismo. Vamos ao rápido